Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bom com vocês? Eu sou Fausto Oliveira e começo aqui mais um comentário aqui no nosso canal para os nossos debates. Eu estou falando dias antes do 7 de setembro, que promete muita confusão e aí muitos distúrbios e não se sabe muito bem como os grandes atores das elites econômicas e políticas se comportarão diante das ameaças. Porém, o que já se sabe é que o Brasil finalmente mostra como está nesse momento na sua economia. Já que na política todo mundo está colocando os bofes de fora, né? Está ficando muito explícito quem está de que lado e o tipo de jogo que cada um está jogando. Na economia, naturalmente, também ia aparecer algum nível de informação mais verdadeira. E começou a aparecer. Você que acompanha a Revolução Industrial Brasileira deve se lembrar que já no início do ano, e aí não é nenhuma cabotinice da minha parte de ficar me autoelogiando, mas assim, eu cheguei a falar várias vezes aqui no início desse ano de 2021 como, né, os prognósticos para o ano não eram bons, né? E aí o primeiro semestre foi passando e houve naturalmente alguns números positivos, principalmente de PIB, e alguns outros números aí que expressam determinadas qualidades da economia brasileira, da maneira como ela se organiza, e esses números vieram positivos. E então se criou uma sensação, um oba-oba, né, de que a economia brasileira estava bem gerenciada, estava indo no caminho de um crescimento. E aí, claro, já não durou, porque não ia durar mesmo, né? O segundo trimestre mostrou já uma queda no PIB brasileiro de 0,1%, num momento em que a recuperação pós-Covid no restante do mundo, que está sendo gerido com outras políticas econômicas, digo eu, o mundo, né? Os PIBs dos países, no mesmo trimestre em que o Brasil decresceu 0,1%, cresceram a taxas bem expressivas, 1,6% nos Estados Unidos, 4,8% no Reino Unido, na Itália cresceu 2,7%, na Espanha cresceu 2,8%, na França foi quase 1%, na China 1,3%, nos Estados Unidos 1,6%, Alemanha 1,6%, né? E no Brasil não. No Brasil já acaba essa sensação de oba-oba, que na verdade refletia apenas uma retomada da atividade normal, do nível normal de atividade nesse novo normal, tá? Que não tem a ver com o Covid, né? Esse novo normal tem a ver com esse regime de gestão da política econômica instalado no país desde 2015. Um regime repressor da demanda através da compressão dos salários, um regime que flexibiliza relações de trabalho até fragilizar, né, os detentores da massa salarial, que são os trabalhadores, de um modo que eles passam a ter que correr atrás do dinheiro do dia. Portanto, não há poupança, não há planejamento, não há investimento, não há nada. Então, assim, quando vem o Covid e estraçalha tudo com a paradeira geral da economia, evidente que você tem uma queda, um mergulho muito grande. Foi de 4% no ano passado. E aí, a partir do momento em que a economia deixa de estar parada e volta a andar, em relação ao volume de queda, né, evidentemente existe um crescimento. E esse crescimento é que foi o oba-oba que todos viram no início do ano, com Paulo Guedes aí aparecendo na televisão toda hora, prometendo isso e aquilo, com base num resultado que ele supostamente estaria entregando. Mas era mentira, né? Agora fica claro. Para dar mais sal na ferida, né, você tem o dado especificamente da indústria, que saiu um dia depois do dado do PIB, com a produção física mensal de julho, né, e que acabou mostrando esse recuo, né, esse retorno da atividade econômica, essa desaceleração, com muito mais ênfase. Foi uma queda de 1,3% em julho na comparação com junho. Tá? Isso só no setor industrial, com todos os seus subsetores. Bens duráveis, por exemplo, foi um dos que mais caiu, 2,7%, se eu não me engano. A expectativa era de queda, mas a expectativa foi muito superada, ou seja, foi pior ainda. A expectativa, na média, estava em 0,6%, 0,7% de queda em julho para a indústria, né? Considerando naturalmente que existe um impacto da escassez de um componente que hoje é fundamental para a produção industrial de quase qualquer coisa, que são os semicondutores. O Brasil não tem autossuficiência em semicondutores, nunca teve, né?
fez um esforço para ter, mas esse esforço está sendo, né, aniquilado pelo governo e, claro, isso também está na conta. Por exemplo, o número de emplacamentos de automóveis em agosto ficou baixíssimo, né? Segundo a Autodata, foi 173.817 emplacamentos de automóveis leves, né? Caminhões, ônibus, o que representou 5,2% a menos na comparação dos veículos licenciados em agosto do ano passado, quando ainda, né, a economia sofria de certos problemas, mas relativos ao Covid. Mas, assim, eu ainda acho que tudo isso é marginal. O próprio problema do chip é marginal no Brasil, porque a demanda para produtos duráveis, automóveis, produtos, né, mais sofisticados, ela continua concentrada numa parte da sociedade que, na realidade, continua se dando muito bem. E aí que está o galho, né, da nossa economia. Eu acho que para entender o movimento da economia brasileira nesse momento, agora, é preciso entender que nunca existiu recuperação em V, como o Paulo Guedes prometeu, né? Nunca existiu. Agora o dado da indústria mostra que, de fato, né, está em queda e provavelmente é uma queda livre, ajudada pela escassez do chip, mas não provocada por ela. O que, na verdade, se apresenta é o seguinte: a recuperação da economia brasileira foi em K, né? Como uma letra K. Uma perna sobe e a outra desce. E aí é forçoso admitir que o PIB continuará caindo, porque participam do PIB, né, o conjunto, né, todo o conjunto das atividades econômicas. E numa sociedade em que uma minoria é a perna que vai para cima da letra K, não sustentando o consumo necessário, ou seja, a demanda agregada necessária, para que haja um resultado econômico consistente, a perna que vai para baixo da letra K, né, deveria ser apoiada para poder sustentar o restante do conjunto das atividades. Só que isso não está acontecendo. Enquanto isso aconteceu, sejamos justos, no ano passado, com a entrega de um auxílio mensal para as pessoas que estavam periclitadas aí na questão do Covid, enquanto isso aconteceu, houve resposta. Mas essa recuperação contracíclica, como a gente chama, né, já não tem mais acontecido. Esse ano não houve a política de apoio a famílias e a empresas no mesmo nível que houve no ano passado. Eles começaram a secar essa fonte. E, obviamente, isso está levando, né, os níveis de desemprego que continuam altíssimos, né, não baixa mais de 14%, né, já virou a nova verdade da economia brasileira, um nível de desemprego na faixa de 14%, muita gente fora do mercado de trabalho e as novas relações de trabalho, né, que a cada momento que o Congresso Nacional mete a mão nisso, né, pioram mais, vão fragilizando ainda mais o lado da demanda da economia. E aí não adianta vir com um papinho de que está facilitando o investimento privado, porque o investimento pode ser fácil de fazer à vontade, mas ele sempre seguirá uma lógica econômica, ele sempre seguirá a seguinte, né, ele responderá a seguinte pergunta: existe retorno para isso caso eu invista? Se existir, ótimo. Se não existir, não tem investimento. Então, assim, zerar a importação de alíquotas, a alíquota de importação, facilitar a burocracia, diminuir imposto, etc, etc, tudo isso é muito legal. Porém, se não houver demanda, não tem investimento. É simples. E aí entram dois outros fatores que mostram muito bem como nós estamos metidos, né, dentro desse imbróglio meio pétreo em que vai ser muito difícil sair realmente. Que é o seguinte: no meio do caminho, essa governança neoliberal da nossa economia veio privatizando e internacionalizando preços essenciais, notadamente dos combustíveis, gerando um impacto inflacionário de custo, ou seja, gasolina mais cara, diesel mais caro, não é? Serviços associados a isso mais caros, por exemplo, transporte, né? Então, assim, você começa a ter sobre a sociedade uma situação de zero crescimento, portanto, renda estagnada, na melhor das hipóteses, quando não declinante, e, por outro lado, custos em alta. E os custos em alta, né, que
em geral chama-se de inflação, todos eles respondem a uma política do governo federal, que é a política privatista e internacionalizadora desses custos, né? O processo pelo qual está passando a Petrobras explica isso muito bem. Bom, está se criando, portanto, um cenário da chamada estagflação, né? Que é quando você tem a estagnação com inflação. E no Brasil, infelizmente, toda a inflação, mesmo quando é de custos, tem origem não num consumo, né, exagerado da sociedade, porque a sociedade não tem como estar consumindo exageradamente. Tem gente aí no mercado financeiro querendo justificar a alta de juros dizendo isso, né? Dizendo que não, que de alguma maneira a sociedade foi impulsionada a consumir e agora os juros têm que subir para segurar a inflação que o consumo está gerando. Pura mentira. Mentira na cara dura. Não existe isso no Brasil. A sociedade está paupérrima, com 14% de desempregados, né? Claro, tem a parte da letra K que está, né, para cima. Essa não está paupérrima, né? E aí são os dois Brasis convivendo ali cada vez mais distantes. Porém, a maioria das pessoas se encontra hoje em situação de precariedade e ou, né, pobreza. Dado isso, não é o consumo que está fazendo a inflação. A inflação é toda ela de custos. Toda ela derivada do fato de que os preços do petróleo internacionais agora entraram no Brasil, né? O nosso preço de gasolina, diesel, etc. está dolarizado, né? Graças ao fato também de que a energia elétrica no Brasil está sendo toda ela manipulada para uma grande e massiva privatização do sistema Eletrobras, etc, etc. Então tudo isso está levando os custos, né, das empresas a crescer. E o resultado está aí, sem demanda, mas com custos altos é óbvio que a produção vai cair. Ou não é óbvio? E é óbvio que o PIB também vai cair. Ou não é óbvio? Não, tudo isso é óbvio. Mas no Brasil, das ficções econômicas que ficam sendo repetidas para tentar enganar a sociedade, como se, né, esse grande problema tivesse qualquer coisa a ver com expectativas, né, de agentes econômicos sobre se vai ou não vai passar a próxima reforma no Congresso Nacional, se vai ou não vai parar de falar besteira o presidente da República, se vai ou não vai dar um golpe, se vai ou não vai isso, aquilo e tudo mais, quando na verdade esses são fatores marginais. De fato, a economia está parada por razões econômicas auto-infligidas pelo próprio Brasil, né, e pelo controle ferrenho que as finanças exercem sobre o restante da economia. Bom, aí ficamos nessa situação, vivendo uma estagflação já contratada, né, o crescimento desse ano certamente será muito, muito pequeno, né? Comparado a 4,1 será nominalmente grande, mas ele vai ser muito pequeno. E aí a gente vai mais uma vez repetir aquele 1% da agonia, que não significa nada para a imensa maioria da sociedade, e uma grande sistemática de apropriação da renda pelos poderosos sistemas, né, que compõem o chamado sistema financeiro, né, que vivem da dívida pública brasileira rolada ali a juros, nas compromissadas e tantas outras coisas. Então é isso. Não me agrada, né, falar essas coisas. Assim. O Brasil merece coisa muito melhor do que isso. Mas a conjuntura econômica é triste, não é positiva. Né? Em termos de crescimento, nós estamos abaixo daquilo que tínhamos em 2014. Ou seja, desde o momento em que começamos a adotar versões diferentes, aí, talvez, do mesmo neoliberalismo que já está em franco declínio no restante do mundo todo, não conseguimos mais crescer. Claro, não dá outra. Sempre será assim. É isso. Pessoal, obrigado. Até uma próxima.